Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com uma abordagem sem dietas. E nesse vídeo eu vou falar especialmente com você que percebe que vive falhando e tendo recaídas no seu processo de mudança. Vamos lá entender como você vai ter que lidar a partir de agora com essas recaídas? E claro, de uma forma leve, sem culpas, sem dietas, que faça sentido para você. E é claro que praticamente todas as pessoas iniciaram uma mudança e tiveram essa dificuldade de manter no processo, de não ter as recaídas. E falhar faz parte, sim. Sempre reforço aqui no consultório que não tem como a gente aprender a lidar com a comida e com as situações que a gente tem dificuldade sem enfrentar, sem passar por essas situações. Pensa numa situação de medo de nadar. Não tem como você ficar só acompanhando o campeonato de natação. De certa forma, você vai ter que entender como você vai estar em contato com a água e com a natação para você perder esse medo e até mesmo reduzir esse sofrimento que você tem com essas condições. E assim será com a nossa alimentação. Então, entenda que mudar é um processo, não acontece uma vez só, não é um evento, é um processo. Então, isso tem um passo a passo, isso tem fases. E em qualquer fase desse processo, mais que faça sentido para você aquele pensamento, aquele comportamento, né, que não faça mais sentido você voltar, você pode ter as suas recaídas porque isso faz parte. Então, a gente só vai aprender a lidar com essas recaídas caindo. E claro que tem níveis, tem graus de recaídas. Às vezes vai ser um leve retorno, né, uma leve recaída ali aos hábitos. Em outras situações, são recaídas mais intensas, né, mais graves, vamos pensar assim. E que talvez seja nesse final de semana, nessa semana, nesse dia, nessa refeição, que você esteja passando por uma fase mais ruim desse processo, mas que também teve fases boas. Então não é sobre a motivação de vamos lá, você consegue, você precisa, vai dar certo, é melhor para você. Não é sobre isso. A motivação, a gente tem a nossa motivação sim interna, tem a motivação de fora, né, das outras pessoas estarem nos estimulando, mas somente isso não é capaz de mudar o seu comportamento e te ajudar a fazer diferente na sua alimentação. Então é importante você ter uma ação, você ter uma válvula para te ajudar a sair daquela dificuldade, aquele problema que você teve, entendendo qual foi o gatilho que me fez ter essa recaída, o que me fez voltar a pensar assim, o que me fez agir daquela forma, ter aquele comportamento. Porque assim eu posso evitar ou aprender a lidar com aquela situação de uma maneira diferente de uma próxima vez. E é claro que aqui é muito importante relembrar que hábitos que eu consigo manter são hábitos sustentáveis e que ainda assim eu posso ter sim essas dificuldades e as recaídas. Mas quando os hábitos são insustentáveis, quando eu não realmente consigo manter esses hábitos por muito tempo ou por um longo prazo, talvez o problema não seja eu e não seja o processo, mas sim essa meta, esse hábito que eu quis trazer para minha rotina. Porque logo de cara a gente percebe que não é um hábito fácil e possível de ser mantido para a maioria das pessoas. Então, o primeiro passo é entender que esses compromissos, esses objetivos que você está aí traçando, devem ser sustentáveis, devem ser possíveis, deve ser um processo leve para você. Existem muitas formas de você aprender a comer mais fruta, existem várias formas de você aprender a comer o suficiente para o seu corpo. Em alguns processos isso vai ser mais tranquilo e mais leve, em alguns processos isso vai ser mais pesado, mais intenso, mais sofrido. Então pensa para qual caminho a gente quer seguir, para qual caminho é o melhor para que você seja gentil com você mesmo. Porque o segundo passo é entender o que você quer para você entender como você vai chegar lá. Porque senão não tem como a gente pensar nessas estratégias. Então assim você acaba traçando aí a sua rota, né, os seus passos em relação à sua mudança. Então vamos pensar no exemplo. Eu quero tomar mais água e comer mais fruta. Você entende que a gente precisa pensar nas frutas que você gosta, em quais momentos do dia você poderia comer, quando você vai comprar essas frutas, higienizar, armazenar, levar ela com você, ter ela acessível a você quando você for comer, porque senão isso não vai conseguir ser colocado em prática. Então, o objetivo, o compromisso de comer mais fruta até pode fazer sentido para você, mas você precisa ter esses detalhes da execução para você colocar aquilo em prática. Combinado? Do mesmo jeito com a água. Mas você precisa entender
o momento que você pode tomar, o momento que você toma menos, comprar uma garrafinha para ter perto de você deixar aquilo ali disponível para você lembrar, para você acompanhar, ver a diferença desse consumo de água e manter no processo. Não quer dizer que você vai acabar deixando de fazer isso e vai acabar caindo. Isso pode acontecer. A gente não quer que aconteça com frequência porque a gente está num processo de mudança. A gente quer que isso aconteça de uma maneira mais intensa para você ver o resultado daquilo já que faz sentido para você. Mas também é importante entender que é normal acontecer as recaídas e que você pode recalcular a rota e retomar o seu processo. Por isso que o ponto 3 é você entender como você vai lidar com essa recaída. Em que sentido? Quando acontecer, o que eu vou fazer? Quando acontecer da próxima vez, como eu vou lidar? Para não acontecer, o que eu poderia fazer? E assim você vai trazer para o seu objetivo, para o seu compromisso, essas perguntas que realmente fazem sentido para você se questionar. Eu sempre falo que a mudança ela demanda sim esforço, não é um processo simples, é um processo complexo, porque você na verdade precisa entender se faz sentido, o porquê daquilo, como você vai fazer, ir para a execução, lidar com as recaídas, recalcular as rotas, voltar para executar. Então é claro que demanda um esforço, mas isso não quer dizer que precisa ser um sacrifício para você. Não quer dizer que esse processo precisa ser sofrido, denso, né? E que você não consiga colocar isso em prática a longo prazo, porque aí sim que existe um problema. Lembre-se que a questão não é sobre o recair, mas como você vai lidar com o retorno, com a volta, como você vai lidar com essa recaída. Porque se você vê essa recaída como uma grande falha e não volta ao processo, ou realmente aquele processo era muito desafiador para você e não faz mais sentido, ou você está tendo dificuldade de entender que é um processo esperado, que a gente quer que isso cada vez mais reduza as quantidades, né? A frequência, na verdade. Mas que é um processo que você quer, é um processo seu, então é importante que você volte a tentar, já que é um objetivo seu e com certeza vai fazer sentido. Seja gentil com você nesse processo, busque e encontre esses passos mais leves para você encontrar a sua mudança, né? Para você chegar à sua mudança. Entenda quais são as suas principais dificuldades, os seus gatilhos, o que te faz ali sair da rota, para que você entenda como você pode lidar de uma próxima vez. E como eu sempre falo, as pacientes que têm sucesso aqui no acompanhamento, entenda que sucesso é individual, esse termo significa muitas coisas, né? Mas as pacientes que conquistam o objetivo não são pacientes perfeitas. Elas não têm uma alimentação perfeita, uma rotina perfeita, uma vida perfeita, mas são pacientes que estão ali tentando da melhor maneira que elas conseguem, da maneira que faz sentido para ela, da maneira que elas conseguem manter a longo prazo, que elas lidam de uma forma mais tranquila com essa recaída, entendendo que eu tive meus motivos, teve ali as situações que me fizeram falhar e recair, mas ok, eu vou ter essa motivação de vamos lá, você consegue, é possível, mas também eu vou olhar com atenção o que me fez chegar nesse comportamento de novo, recair novamente, voltar para aqueles pensamentos, aquele comportamento e tentar modificar esse padrão, porque é algo que vem normalmente costumeiro, né, se repetindo, para ir assim fazer diferente. Combinado então? Na semana que vem a gente se vê com um novo vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui embaixo se você gostou desse tema sobre recaídas e se fez sentido para você os passos para lidar da próxima vez com as falhas na sua alimentação e na sua rotina de uma forma mais leve.